igreja? Amém? Pode sentar, senta por favor, vamos todos estar relaxados. Foram 4 dias intensos de muito Shekinah aqui nessa casa. Eu já estava há quase 2 anos que não subia nesse altar para trazer uma palavra para os irmãos. Te confesso que não é fácil você subir aqui, é complicado, mas Deus dá graça, né? Glória a Deus. Eu espero que todos estejam abertos para receber o que Deus tem para nós nessa noite. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia aí no livro de Jonas. Jonas, que temos como tema desse livro a soberania divina de Deus. O livro de Jonas está perto de Miqueias, Obadias, já quase no final do Antigo Testamento. Todos que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Oh, glória. Vamos dar mais um tempo aqui. O Jonas 4. Jonas, capítulo 4, versículo 4, versículo 2, 1 e 2 em diante. 1 e 2. Amém? Amém. Diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Só até. Queridos, segunda-feira nós estivemos aqui e aprendemos o que é a paternidade, a verdadeira paternidade. Muitas vezes os nossos pais carnais é fruto do pecado, comete falhas, erros. Mas o Pai que nós temos, o Pai Celestial, Ele nunca erra, Ele nunca falha, e Ele é um Pai amoroso, é um Pai que entende a mim e entende a você. O profeta Jonas, ele teve uma ordem determinada por Deus, porque eu entendo que cada um de nós somos um propósito de Deus, amém? Amém. Você entende que você é um propósito de Deus? Deus nos fez para servi-lo conforme a vontade dele, como ele quer que nós sirvamos a ele. E ele dá essa ordem para Jonas. Mas Jonas, entendendo que ele é um pai amoroso, zeloso, um pai que cuida e que nos ama, ele achava que poderia desviar do propósito de Deus, que era ele ir até Nínive e ali profetizar para aquele povo que se arrependesse, porque Nínive andava em pecado, Nínive estava numa situação degradante, todas as maneiras possíveis que você possa
Nínive estava pecando. Então era idólatra, era uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Nínive estava muito difícil. E Deus não se agrada com a morte de ímpio. E ele pede a Jonas: olha, Jonas, você vai a Nínive e pregue para aquele povo, para que ele se arrependa e que volte para os nossos caminhos, que é o caminho de retidão, o caminho de vida, porque aquele povo estava morto. Quando Jonas foge, ele pensa que ele vai se esconder de Deus. De Deus ninguém se esconde. É impossível você se esconder de Deus. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus está presente em nossas vidas. E Jonas, agora ele pega esse barco que vai para Tarsis, e lá Deus cria uma situação para que ele obedeça à vontade de Deus. Porque Deus, quando Ele quer que nós sigamos a sua vontade, você não tem como fugir dela. Você não está aqui porque você escolheu a Deus, foi Ele que te escolheu. É por isso que nós estamos aqui. Nós somos escolhidos dele. A única coisa que nós fizemos foi obedecê-lo. E por ser obediente a Deus, me agrada a todos nós e fazemos a vontade dele. Então Deus cria uma situação no mar, ventos revoltos, o mar estava com ondas altas, e o comandante daquele navio, ele disse assim: olha, o que é que está acontecendo? Vamos orar, porque nós vamos afundar aqui, vamos todos morrer. Jonas, como era um homem de Deus, tranquilizou-se, falou: não, desceu lá para o porão do navio e foi dormir. E o povo desesperado. Quando o capitão chega, que vai falar com ele, que ele está dormindo, disse: rapaz, quem você é? Quem você veio? Para onde você vai? Quem é você? Aí ele se revela como homem de Deus, e ele pede para que jogue ele dentro do mar, porque não tinha mais como fazer. Ele, como profeta, ele sabia que ele era responsável pelaquela situação. Olha, você veja bem, qual é o barco que você está tomando na sua vida? Quem é que você está botando no seu barco? Muitas vezes nós estamos andando com pessoas que vai te levar a Tarsis, vai desviar dos caminhos do Senhor. Então nós devemos abrir os nossos olhos para saber com quem andamos, o que fazemos, com quem falamos, o que falamos, porque nós podemos afundar o nosso barco. E Jonas sabia disso. Então Jonas é jogado, lançado ao mar, porque ele sabia que quando fosse jogado ao mar, as coisas iam resolver o problema daquele barco. Ele era o problema daquele barco, porque ele já tinha jogado as cargas, tinha feito coisas assim para o barco ficar mais leve, mas não teve jeito. O único jeito era jogar Jonas. Só que antes de jogar Jonas, o cara pensou. O capitão disse: você joga esse cara é homem de Deus. Quando você está na presença do Senhor, você está debaixo de uma legalidade, você está debaixo do poder. E ai daquele que toque no ungido de Deus, a palavra fala isso. Glória a Deus. E aquele homem temeu, ficou com medo. O capitão ficou com medo. Você joga esse cara no mar, aí orou, ora
tomado por um grande peixe. E ficou ali 3 dias e 3 noites. Ali já se revelava a vinda de Cristo. Glória a Deus. Ali já revelava a vinda do Salvador. Porque nós estávamos mortos e precisávamos de salvação. E Jonas, ele revela exatamente isso, a vida de Cristo. Ali, quando ele fica 3 dias e 3 noites, aí Deus manda, ele começa a orar, porque ele estava condenado, ele ia morrer. Ele estava na barriga do peixe, mas se ele não se arrependesse, ele iria morrer. E muitos de nós que estão na presença de Deus, às vezes, nós não vigiamos, nós não procuramos ter uma intimidade com Deus, procurando fazer a vontade de Deus. Às vezes queremos fazer a nossa própria vontade, ter domínio sobre nossa própria vida, e aí sofremos consequências, e às vezes a consequência é a morte. Eu estava falando até hoje, lá em Tião, com o Robin, falando de Coré, né? Coré, né? E ele ali perturbando a vida de Moisés, Moisés fazendo o trabalho que Deus tinha determinado para ele, e ele resmungando, criou uma patotinha, né, para ser do ponto. Isso acontece também no nosso meio, né? A turma do ponto. Então, naquele momento, Deus disse: olha, eu sou o dono da vida, eu sou o dono da morte, então tchau para vocês. Abriu uma válvula, caiu, acabou. Então Jonas, se ele não se arrependesse, isso aconteceria com ele. E ele se arrepende, começa a orar a Deus ali, na barriga do peixe, dentro do peixe, e Deus então dá uma ordem que o peixe não pique ele na praia, ali na areia. E aí ele começa a entender a necessidade de profetizar em Nínive. E ele vai para Nínive profetizar. Existem algumas coisas que, a primeira coisa, que nem sempre sua missão é aquilo que você deseja. Nós desejamos algo, mas Deus deseja outra. E nós temos que obedecer à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já perguntou sobre isso? Às vezes a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas inseguranças, nós começamos a resmungar, começamos a reclamar dos nossos problemas, e muitas vezes no deserto. E quando Jonas chega naquele deserto ali, Deus dá uma lição para ele. Quando ele pega o pé de abóbora, a bobeira, né, cria aquela folha grande para cobrir ele com aquele sol escaldante, ele ali cansado, dormindo e tal. No outro dia Deus vai e elimina aquele pé da abóbora, da bobeira, e ele se chateia muito. Aí ele diz: olha, se você está chateado com a bobeira, imagine aquele povo que está lá em Nínive, que dentro de 40 dias eu vou exterminar eles. Se você não for lá, eu vou consumir com aquele povo. E aí ele vai e prega, né? Então nós precisamos ver qual é o desejo de Deus para a sua vida. Isso só acontece com intimidade, porque Deus fala com a gente. Quem crê que Deus fala com você? Amém. Você crê que Deus fala com você? Eu sei, porque muitas vezes eu já me atentei para isso. Porque o Espírito Santo fala,
você tem paz, você se sente feliz, né? Nós tivemos aqui 4 dias de casa lotada, foi maravilhoso, bênção pura, mas Deus continua aqui hoje também. Glória a Ele Deus. está conosco aqui. E nós estamos cheios da graça. Estamos sentindo bem, felizes. Então você precisa fazer a vontade de Deus para não trazer perdas, não só para as pessoas que te servem, mas para a sua própria vida. Muitas vezes entramos em desertos e não sabemos por quê. Por que eu estou tendo esse problema? Porque muitas vezes nós somos teimosos, somos desobedientes. Nós não queremos ouvir a palavra, não damos ouvido ao que Deus está falando com a gente. Aí Deus vai te dando a chance. Deus vai dando a chance até a hora que Ele diz: olha, agora não tem jeito. Chegou o seu momento. Ou você vem, ou eu te recolho. Porque a única solução dele é recolher. Então nós precisamos de obediência. E outra coisa, fora do propósito de Deus, você não tem vontade de viver. É para isso. As pessoas que não andam em comunhão com o Senhor, como são suas vidas? Eu era assim. Uma vida tribulada, confusa, cheia de incerteza, insegurança, medo. O que é que eu vou fazer na minha vida? Como vai ser o amanhã? Será que vai dar certo? E na maioria das vezes não dava certo. Na maioria das vezes tinha consequência. Então você vivia um problema atrás do outro. Você sabe por quê? A nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. São contra principados e potestades. Está no mundo espiritual. E contra o mundo espiritual, você não tem nenhum poder sobre ele. Só quem está em você é o Espírito Santo de Deus. Glória. E quando você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você, aí você se sente seguro, protegido, guardado. Porque a própria Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia. Nós somos filhos do dono, do ouro e da prata. Deus quer que eu e você como o melhor dessa terra. E às vezes nós não tomamos posse dessa paternidade, filho, direito legal. Nós somos filhos, e como filhos temos direito. Então nós não tomamos posse e vivemos debaixo de uma desobediência que acaba trazendo consequências para nossas vidas, e consequências gravíssimas. Mesmo quando pensar que tudo acabou, Deus ainda te chama. Você sabe por quê? Deus nos ama tanto, tanto, que Ele compreende a nossa ignorância. Ele entende os seus medos, as suas inseguranças, Ele entende a sua teimosia. Mas Deus tem uma coisa que é fantástica nessa caminhada. Que Deus, Ele não age com vingança, mas age com justiça. Se você planta, você vai colher. A colheita ela é obrigatória. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você plantar coisas ruins, você também vai colher coisas ruins. E uma das coisas que Deus abomina é que nós tomamos nas nossas próprias mãos a justiça dele. Você quer
o Pai sim. Então, Deus quer que nós amemos uns ao outro como Ele nos ama. E que nós entreguemos a Ele essa autoridade de fazer a vontade dele na minha e na sua vida. Então nós entendemos isso e começamos a caminhar de uma forma obediente, sendo obediente à sua vontade, os seus desejos. O que é que Deus quer de mim? Ele disse para mim o quê? Seja você a minha imagem e semelhança. Santifique-se. Quando ele fala de santificação, isso me remete a um conceito de humildade, de aprendizado. Porque não tem como você crescer espiritualmente, emocionalmente, se você não tiver humildade para entender que você precisa crescer. Só a humildade vai te levar a crescimento. Porque se eu não tenho humildade para entender as minhas limitações, eu vou querer que prevaleça a minha vontade. E eu não tenho vontade. A vontade é de Deus. Eu só procuro obedecer. A importância de obedecer a Deus, mesmo parecendo assustador ou difícil. Essa vontade, essa importância, ela faz parte da sua vida. É fácil obedecer a Deus? Não. Por que não é fácil obedecer a Deus? Porque nós estamos presos a um corpo pecaminoso. Mas isso não me faz e não me dá o direito de pecar. Mas quando eu peco, por circunstâncias, porque uma vez que você tem o entendimento, você não tem por que pecar. Mas dentro de sentimentos, nós pecamos. Quando iramos com alguém, quando nós estamos discutindo algum aspecto, querendo prevalecer a minha vontade, aí você se arrepende. E Deus compreende isso entre nós e faz com que nós amadureçamos todos os dias um pouquinho mais. Isso chama santificação. Eu costumo falar que a palavra ela é rica e eficaz. Tudo que você precisa está na Bíblia. Mas às vezes a nossa ignorância de não conhecer um pouco do nosso eu, nós sofremos mais. Porque se nós começamos a compreender quem somos nós vamos entender que é necessário. Eu não posso agir assim, eu não posso ter esse comportamento. Por que eu estou triste? Por que eu estou depressivo? Nós vimos relato aqui de pastores que entraram em depressão. Mas quando você tem um conhecimento, você sabe onde é que está a ajuda. Você sabe onde você vai buscar. E aí você vai ver que as soluções são viáveis, porque Deus, Ele cura, liberta e salva. E a nossa fé? Como é que está a nossa fé? O chamado de
Eu aprendi nos encontros que obedecer é melhor do que sacrificar. É fácil servir a Deus? Não, não é fácil, porque requer obediência. E tudo que nós normalmente não fazemos na sua totalidade é obedecer. Você quer ver? Jonas não é uma prova, era um profeta. Mas ele entendeu que Deus compreenderia ele não querer ir para Nínive. Mas como é que eu posso deixar de ir a Nínive? Se Deus está mandando eu fazer isso, e por que você não faz? Tem preço, tem consequência. Porque as coisas de Deus são perfeitas e elas têm posições exatas para se cumprir. Ela tem o tempo de Deus, é o tempo exato. Não é o meu tempo, não é o seu tempo. É o tempo de Deus. E aí nós entendemos e vamos fazendo essa caminhada com Ele, aprendendo, e Ele compreende isso de nós. A importância da misericórdia e da compaixão. Você já pensou se Deus não tivesse misericórdia em você? Não tivesse compaixão? Se Ele agisse com vingança, nós não estaríamos aqui. Nós precisamos aprender a perdoar, principalmente a nós mesmos. Nós não sabemos perdoar, porque muitas vezes nós estamos sacrificando o nosso próprio erro, se condenando, entendeu? Então nós temos que nos perdoar para perdoar o outro, porque se eu não tenho capacidade de me perdoar, como é que eu vou perdoar o outro? Então temos que agir com compaixão com as coisas que nós temos enfrentado. É fácil? Não é fácil, mas Deus garante a vitória. Amém? Então se cumpriu. Ele foi obediente. Deus teve a resposta que queria sobre Nínive. Aquele povo se arrependeu e Deus deu vitória àquele povo. Porque aquele povo estava vivendo na ignorância. Assim como muitas vezes eu e você vivemos em algumas ignorâncias da vida. Mas aí vem alguém mais sábio, com mais sabiência, que nos orienta, e você humildemente absorve e cresce. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que passa na sua vida, mas eu tenho certeza absoluta que Deus já sabe. Eu não sei o que você está pensando, nem o que você deseja, mas esse é o momento de você agora conversar com Deus, falar com Ele. Conversar com Deus é a oração mais pura e mais sincera que tem. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, já quero aqui, ó Deus, te agradecer pela essa oportunidade de estar aqui diante do teu altar, Senhor, trazendo a tua palavra. Estou aqui com teus filhos. O Senhor sabe, ó Deus, que cada um deles tem suas necessidades, tem suas dificuldades, tem intimidade. E se não tem, quer ter uma intimidade com o Senhor. Abra as portas do céu, derrame bênção sem medida. Prevaleça, Deus, a sua vontade em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Como pecador, o Senhor sabe que nós, Deus, somos fruto desse pecado. Mas o teu Santo Espírito, que habita em nós, nos orienta, nos guarda, nos protege, nos
abençoado, toma o nosso pastor, a sua família, guarda, proteja, traz livramento. Obrigado, Deus, por mais um dia na tua presença. Arranca toda e qualquer ansiedade, arranca medo, insegurança, incerteza, aumenta a fé dos teus filhos. É o que eu peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe e guarde. O recado já foi dado, o pastor aí, foram 4 dias intensos. O pastor realmente está muito cansado, dormindo muito tarde, acordando muito cedo, mas a obra não para. Ninguém faz nada sozinho, não é verdade? Nós somos uma família e trabalhamos juntos. Amém? Estenda suas mãos em nome de Jesus. Pai, dê graça aos teus filhos. Que a tua paz reine sobre cada um de nós. Abençoa, Deus. Que o teu Santo Espírito repouse em nós, nos leve em paz para o nosso lar, abençoando os dias de nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a igreja diga.